tudo parecia muito tranquilo no momento em que Denjiman e Yoro colocaram os pés no inferno. Mas é claro que a tranquilidade não dura muito tempo em Chainsaw Man, especialmente quando a história se passa no inferno. Então, quem será esse bichão novo que apareceu? Será o demônio gafanhoto? Ou será que a sua verdadeira identidade vai revelar um demônio ainda mais poderoso do que ele aparenta ser? Enfim, nós vamos conversar sobre isso e muito mais ao longo desse vídeo. Então, fique comigo até o final. Olá, sejam bem-vindos! Eu sou a Renata e hoje vamos conversar sobre o capítulo 226 de Chainsaw Man. Se você puder apoiar meu trabalho no canal, você pode fazer isso se tornando membro por apenas R$ 2,99 por mês. E claro, eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos que já são membros do canal. Mas quem não puder, é só de se inscrever, comentar, curtir o vídeo ou comprar os mangás do Chainsaw Man pelo meu link na Amazon já é uma grande ajuda. No final do capítulo 225, o Denjiman decidiu ir pro inferno para se alimentar de um demônio de verdade, já que ele estava precisando de sangue, e a Yoro não teve outra saída a não ser ir atrás dele. E esse capítulo começa mostrando um pouco melhor o local do inferno onde eles foram parar. Havia ruínas de um prédio isolado, como se um pedaço da cidade foi arrancado e colocado ali, em meio a um mar e a escuridão ao redor. No último review, eu achei que na última imagem o solo parecia ser feito de areia, mas como as imagens são em preto e branco, às vezes a gente acaba não sendo muito preciso. Então, na verdade, aquilo ali não era areia, mas sim o mar. E assim que o Denjiman chegou ali, ele se deu conta de que ele havia ido parar no inferno justamente para comer um demônio e se recuperar, mas não havia nenhum demônio ali. Yoro aproveitou que eles estavam ali sozinhos e meteu um bang no Chainsaw Man, que usou as suas motosserras para se defender do golpe, mas o impacto o jogou contra a parede. Mas não foi apenas um bang. A Yoro resolveu metralhar o Chainsaw Man com uma rajada intensa de tiros, e o impacto dos tiros foi tão grande que acabou quebrando a parede onde o Chainsaw Man estava escorado, fazendo com que ele fosse jogado direto no mar do inferno. Yoro mandou o Denji voltar logo para onde eles estavam, porque ela queria ver a cara de perdedor do Chainsaw Man. Mas ela não contava que, nesse meio tempo, uma tampa, até parecida com uma tampa de bueiro, do nada se abriu e de lá começou a sair um enxame de gafanhotos. Eu digo que são gafanhotos porque o nome do capítulo é Casinha de Gafanhotos. Ou seja, aquele lugar não estava tão desabitado assim. Até porque, junto com esses gafanhotos, surgiu um demônio alto, com aparência de inseto, que apareceu ali justamente após aquele lugar isolado ter sido invadido pelo Chainsaw Man e pela Yoro. Será que ele é o demônio gafanhoto? Então, pode ser que sim, já que o capeta chegou acompanhado de um enxame de gafanhotos. Mas talvez o buraco seja mais embaixo e já já vocês vão entender o porquê disso. Enquanto isso, o Denjiman havia sido arrastado para longe pela correnteza, mas conseguiu subir até a superfície, então ele conseguiu nadar até aquele prédio e avisou para Yoro dar um tempo porque ele já estava indo. E aqui é interessante porque nós vemos duas referências implícitas a Reze na mesma página, já que foi ela quem ensinou o Denji a nadar e também foi ela quem pediu para dar um tempo no momento em que estava lutando contra o Aki e o Infernal da Violência. Assim que o Denjiman conseguiu subir de volta até as ruínas do prédio, ele se deparou com a Yoro toda machucada e ensanguentada, e também com um demônio com a aparência de inseto bastante ferido e com um rombo no peito, que provavelmente foi um tiro de bang da Yoro. No final das contas, o surgimento de um demônio ali era justamente o que o Denjiman queria, afinal, ele foi parar no inferno justamente porque ele queria se alimentar de um demônio para poder recuperar todo o sangue que ele havia perdido. Então, ele falou para Yoro desistir porque aquele era o seu plano perfeito. Afinal, ele precisava de um capeta e tinha justamente um capeta bem ali na sua frente. Contudo, o Denji não estava contando que as coisas não seriam tão simples assim. Só que, galera, nesse momento do mangá, a Yoro tá bem overpower. Então, se ela tá tomando uma surra de um demônio a essa altura do campeonato, é porque esse cara de gafanhoto aí não é qualquer demônio. E aí, por um instante, a Asa recuperou o controle do corpo e pediu pro Denji salvá-la. Mas aí fica a dúvida se foi golpe baixo da Yoro, já que ela tava toda arrebentada e precisava da ajuda dele, tanto que ela falou: socorro, Denji! Ou se a Asa estava com tanto medo que conseguiu recuperar o controle do corpo por um instante. Como o Denjiman desconfia que isso foi um golpe baixo da Yoro, provavelmente ela deixou a Asa assumir o controle do corpo por poucos segundos, justamente para fazer o Denji se compadecer com a Asa e ajudá-la, porque assim, logicamente, a Yoro também seria ajudada. E como o grande objetivo do Denji nesse momento parece ser justamente salvar a Asa, tanto que ele tá forçando a Yoro a devolver o corpo pra Asa, ele não tem coragem de vê-la ferida
vida e não fazer nada, né? E aí, de volta à Terra, uma porta que estava no telhado se abriu. E sabemos muito bem que esse tipo de porta em lugares aleatórios dá diretamente pro inferno. Mas enfim, essa porta se abriu com violência e de dentro saíram a Yoru, ainda tomando uma surra, e o demônio gafanhoto, que atacou o Chainsaw Man e, para surpresa dele, ainda conseguiu arrancar fora um dos seus braços. Enquanto Yoru estava caída no chão, o demônio gafanhoto, mesmo ensanguentado, continuava de pé. Ou seja, ao que tudo indica, eles acabaram de trazer para a Terra um demônio que parece ser bem perigoso e pode ser uma ameaça real. O mundo já tá todo ferrado, né? Mas é claro que sempre pode piorar. E aqui tem um detalhe que eu quero chamar a atenção de vocês. Galera, como eu disse, se a Yoru, que tá bem overpower agora, tomou uma surra desse demônio, e o Dangeman, que também tá forte pra cacete, acabou de perder um braço, e considerando que não é qualquer capeta que vai conseguir causar um dano nesse nível na Yoru ou no Chainsaw Man, é possível que esse carinha seja um demônio primordial. Mas se for esse o caso, que primordial ele poderia ser? Ele tem forma de gafanhoto, mas pode ser o demônio das pragas ou da pestilência. Detalhe que, em algumas interpretações da Bíblia, um dos 4 cavaleiros do Apocalipse é a pestilência ou a conquista. Mas em Chainsaw Man, o Fujimoto optou pelo demônio do controle no lugar da pestilência. Enfim, eu não sei qual vai ser o nome que o Fujimoto vai dar pra esse demônio, mas eu vou achar bem maneiro se ele for o demônio das pragas. Até porque uma das pragas do Egito, dentre os 10 castigos divinos descritos na Bíblia, foi justamente um enxame de gafanhotos que devorou o que restou das colheitas no Egito. Então, talvez ele não seja simplesmente o demônio gafanhoto, e sim um demônio muito mais poderoso. Até porque eu nem imagino que o demônio gafanhoto seja tão forte assim. Além disso, não só esse bichão parece ser forte e difícil de ser derrotado, mas o lance é que ele não vai morrer porque, digamos que o Chainsaw Man devorou o demônio da morte. E considerando que o conceito da morte foi apagado, esse demônio simplesmente não vai morrer. E se bobear, ainda que a Shichian estivesse viva, eu não duvido que eles não conseguiriam matá-lo. Sobretudo se esse carinha aí for mesmo um demônio primordial. Mas pra você, qual será a verdadeira identidade desse demônio gafanhoto? Você acredita que ele pode ser um primordial? Comenta aí. Na semana que vem teremos um novo capítulo e quem sabe teremos algumas respostas. Ou não, né? E se você curtiu o vídeo, capricha no like e se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. E se puder, se torne um membro do canal, porque isso vai me ajudar bastante. E ative as notificações para que você seja avisado assim que sair o próximo review. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vou ficando por aqui. Até breve!